Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no melhor lugar que poderíamos estar. Amém? Que é a casa do Senhor. Que é aqui que o Senhor libera as bênçãos. Amém? Logo no louvor, o Senhor já vem falando conosco. Amém? Quando nós cantamos, queremos ouvir a tua voz. E nós vamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Quando a Larissa fala também que tem gente querendo ser o pastor da sua própria vida, o Senhor já está falando também. Amém? Então, que possamos abrir o nosso coração para receber a palavra dessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra, então, em Malaquias. Amém? Malaquias 3:18. Amém ou misericórdia? A palavra do Senhor em Malaquias 3:18 nos diz assim: então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Apenas essa palavra. No domingo eu estava em casa estudando Romanos. E quando a pastora falou, você vai pregar? Eu falei, já sei, vou pregar Romanos. Estou estudando Romanos. O Senhor falou, não, você vai pregar Malaquias apenas um versículo. Amém? E aí a gente pensa o seguinte, todo mundo às vezes conhece Malaquias pelo capítulo 3:10. Parece que só existe Malaquias 3:10 na nossa Bíblia, para a gente fazer, né, o momento do dízimo e a oferta, que também é um tipo de adoração na casa do Senhor, amém? Porque dizimar e ofertar também é adorar ao Senhor. E esse momento é importantíssimo. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer mostrar que Malaquias não é só isso. Malaquias não é só 3:10, tem 4 capítulos. E no primeiro capítulo, já diz assim, no capítulo 2, eu sempre vos amei. Olha como o Senhor começa Malaquias. Eu sempre vos amei. Forte, né? E aí a gente pensa que esse livro se resume na pregação de dízimo e oferta. E o Senhor está dizendo, eu sempre vos amei. E naquela época, né, o profeta Malaquias, último profeta do Antigo Testamento, ele estava dizendo para o povo de Israel, um povo que estava voltando de cativo, voltando da Palestina. E aquele povo começou a olhar ao redor outros povos. E aquele povo de Israel começou a perceber que aquele povo que morava ao redor deles estava prosperando. Aquele povo estava culturalmente, né, se desenvolvendo, aquele povo estava prosperando. E eles começaram um relacionamento com Deus meio estranho. Começaram a ter o coração um pouco endurecido. Porque eles falavam assim, mas nós somos o povo de Deus. Nós temos a promessa de Deus. Nós servimos a um Deus. Mas parece que nada acontece. Parece que está tudo com aquele povo. Um povo que é mau, um povo que é incrédulo. E aquele povo começou a colocar à prova a justiça e o poder de Deus. E isso também é muito forte, amém? E aí eles começaram a questionar. E aí começa a murmuração. Senhor, nós te servimos, mas aquele povo parece estar sendo mais abençoado que nós. Senhor, nós temos a tua promessa, mas parece que aquele povo está se saindo melhor. E trazendo para os nossos dias, na situação que muitos às vezes passam,
que não é fácil o nosso dia a dia, diante de uma pandemia, de uma economia de um país, e tudo o que acontece. Nós temos as nossas provações, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos problemas que todo mundo tem. Cada um sabe, né? Pequeno ou grande, maior ou não. Depende do tamanho que você vê o seu problema, esquecendo do tamanho que é o seu Deus. E aí, a gente começa a dar ouvidos. Então, tem 2 pontos. Primeiro que a gente começa a dar ouvido àquilo que o povo fala. Dar ouvido a povo que não conhece a Deus. Começa a ouvir pessoas que não sabem da promessa de Deus. Que não conhece o Deus a que você tem servido. Que um dia você se levantou e entregou a vida para Ele. Você não tem conhecido esse Deus? Você fecha o coração e começa até a acreditar nas coisas que as pessoas estão dizendo. E tem pessoas que o que estão dizendo, falando, que às vezes está ao seu derredor, no trabalho, na escola, onde quer que você esteja, eles não conhecem o Deus. Aquele Deus que tem promessa para a sua vida. E tem pessoas que parece que quer fazer do seu jeito, da sua maneira. E começa a colocar à prova as coisas do Senhor. Senhor, tanto tempo eu estou querendo isso, tanto tempo estou esperando isso. Senhor, mas está tão difícil. E começa a murmurar. E a gente vai se igualando a esse povo. Porque nós nos abrimos para receber o Senhor, amém? E nós cremos que esse povo também, que se eles se abrirem, eles também vão ter a mesma que nós temos, a mesma promessa, amém? Mas nós estamos querendo viver como aquele povo, incredulamente, não acreditando que o Senhor tem mais promessa para a nossa vida, acreditando que vai demorar e que o Senhor não vai fazer. E aí começa a agir pela sua própria força, pelo seu próprio braço. Começa a dar os jeitinhos aqui, os jeitinhos ali. Não consegue continuar no caminho. Vai pegando atalhos. E os atalhos para voltar é difícil, queridos. É muito difícil. É muito difícil, amém? Então, aqui em Malaquias, no 1º capítulo, ele vai dizer sobre o sacrifício. O sacrifício que aquele povo já não fazia mais como tinha que fazer, na obediência do Senhor. Na hora de fazer um sacrifício, que era sacrifício pelos pecados, eles não tinham mais no coração de pegar um animal perfeito. Eles começavam a pegar um animal com defeito. Como que o Senhor vai se agradar de um sacrifício dessa maneira? Se o Deus é o nosso Deus de poder, o nosso Deus perfeito, que te dá o melhor, e você tem dado o pior. No capítulo 2, ele começa a falar dos sacerdotes, que tinha a palavra na boca, mas o sacerdote começou a fazer com que o povo caísse, servindo de pedra de tropeço. Então, para quem você tem dado ouvidos? E no 3º capítulo, ele fala do Senhor, aquilo que tem roubado, que fala que é o dízimo e a oferta, mas que não se baseia só nisso, essa palavra de Malaquias. E depois ele vai falar que é a volta do Senhor, que o Senhor está próximo. Amém? Então, que você possa fazer uma reflexão nessa noite da sua vida. Não queira se igualar àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Não queira andar, porque eles são os ímpios. E foi bem falado que o Senhor também abençoa os ímpios, mas através da nossa vida. Porque eu tenho meu esposo em casa, que ainda não serve ao Senhor, mas eu creio que através da minha vida ele é abençoado. Os nossos filhos, os nossos parentes que não estão conosco, mas através da nossa vida eles são abençoados. E uma outra coisa que o Senhor fala, arrogância. Aquele povo era arrogante. Aquele povo dizia que não precisava de Deus. E o povo de Israel ficava indignado. Que parecia que realmente eles não precisavam, porque eles faziam as coisas e ainda debochavam. E se saíam bem ilesos. Então não queira ser como os ímpios, porque a palavra de Deus, lá em Salmos 1,
Vamos dar uma olhada lá em Salmos 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Em Salmos 1 diz assim: abençoado com fidelidade ao homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto o tempo apropriado, e as suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prosperam. Veja que aqui está dizendo, não se deixe influenciar pela conduta. E essa é uma palavra-chave, arrogante e conduta nessa noite. Qual tem sido a sua conduta? Você tem falado arrogantemente? Que arrogância é essa? Então eu vejo como um pai tratando do filho, cuidando do filho e dizendo: o que você está falando? O que você está dizendo? Como está a sua vida? Imagine um pai falando assim: viu, aqueles amigos não são bons. Você está dando ouvido àqueles amigos, mas o que eles falam, o que ele diz, não é aquilo que é bom para você. E o Senhor nos fala nessa noite: não dê ouvido aos arrogantes. Não dê ouvido àqueles que são arrogantes. Aqueles que são enganadores. Eles acham que você precisa de Deus, ele não, porque ele se basta. Mas nós sabemos o valor de ter o Senhor, amém? Glória a Deus. E no Salmo, no 2, ele fala: ao contrário, sua plena satisfação está na lei. Então, primeiro a sua conduta, o que você tem ouvido. E agora o que você guarda da lei do Senhor no seu coração. Porque se a sua conduta não está condizendo com aquilo que tem agradado o Senhor, para você sentar na roda dos escarnecedores, é um pulinho. Amém? E quando você senta na roda dos escarnecedores, eu fico imaginando: Senhor, filho, o que você está fazendo aí? Sai desse lugar que não te pertence. Sai desse lugar. Não é aí que eu te quero. Eu tenho mais para você. Eu tenho as promessas que eu te fiz, eu vou cumprir. Que caminho é esse que você está andando? Que arrogância é essa? Quando você abre a boca é para machucar alguém, para dizer: eu falo mesmo, agora vai ser assim, comigo vai ser desse jeito. Não, vai ser do jeito que o Senhor quer, vai ser do jeito que o Senhor está te ensinando. Como nós cantamos, você quer ouvir a voz do Senhor? Deixa Ele tratar de você nessa noite. Deixa Ele dizer que você tem andado em caminho errado, que você está sendo arrogante, que você tem dado ouvido a pessoas que não é para você ouvir, que você pode meditar na palavra dEle, porque Ele vai falar com você. Você não precisa. Você acha que você precisa, você não precisa de pessoas que não conhecem o Senhor te dando conselhos. Os conselhos não vêm do Senhor. O Senhor não quer que fiquemos dentro de uma caverna escondido, não é isso? Porque nós somos o sal da terra. Nós temos sim que estar nos lugares, mas nós temos que fazer a diferença, como diz a palavra. E vereis a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. E não é a diferença por ser rico, ter carro, não é isso. A diferença é como você tem a sua conduta, como você se comporta, como você fala, como você corresponde. Eu lembro que quando, há uns anos atrás, eu estava numa reunião, numa escola, e eu conversando com uma professora, ela disse: eu sou da Umbanda. E eu, na minha ignorância, eu falei: misericórdia, arrogante. Eu fui arrogante. Eu não dormi a noite inteira. O Espírito Santo me falava: você vai pedir perdão.
você vai pedir perdão. Porque não é assim que eu quero que você fale da minha palavra. Não é assim que eu quero que você se mostre àqueles que não conhecem a minha palavra. Não é dessa maneira que ela vai conhecer o meu amor. E no outro dia, eu tive que engolir e pedir perdão. A pessoa não entendeu muito, mas eu falei, me perdoa pelo que eu te falei. Me perdoa porque eu fui arrogante. Então, se você está sendo arrogante em casa, com seus filhos, com seu marido, peça perdão ao Senhor. E fala, Senhor, que da minha boca possa sair palavras de esperança. Palavras, Senhor, que vai edificar. Palavras, Senhor, que vai fazer eles reconhecer a diferença na minha vida. Faça uma autorreflexão da sua vida. Não queira se igualar, porque tem promessa para os ímpios aqui na palavra do Senhor. E não é isso que o Senhor tem para nós. Lá em Salmo 5, só vira um pouquinho aí. Em Salmo 5, no 5 diz assim, os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que agem com maldade. Destrói os mentirosos, os que têm sede de sangue e os fraudulentos são abomináveis ao Senhor. Quanto a mim, graças tua grande misericórdia, poderei entrar em tua casa e me prostrarei em direção ao teu sagrado templo com reverência e adoração. No Salmo 9, diz o seguinte, no 9:16, o Senhor é conhecido pela justiça que exerce. Os ímpios caem em suas próprias tramas. Olha esse povo que você está querendo se igualar. No Salmo 10, diz 2, com arrogância os ímpios perseguem o indefeso, que fiquem emaranhados em suas próprias tramas. O 4, o ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto, Deus não existe. É tudo o que de fato pensa. É esse povo que você quer seguir? É esse povo que você quer conselho? É esse povo que você está se juntando? Que você está sentando? Eles zombam do Senhor porque eles acham que eles não precisam do Senhor. No Salmo 11, no 6 diz assim, sobre o ímpio Deus fará chover brasas ardentes de enxofre, incandescente, vento, causticante é o que terão. Porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a tua face. E no Salmo 18, no 21 diz, pois tendo andado nos caminhos do Senhor, eu não tenho agido como ímpio, afastando-me de Deus. A palavra está dizendo aqui, o salmista diz que os ímpios, eles se afastam de Deus. No 27, salva os pobres, os que são humildes, mas humilha os soberbos e os altivos. No 30, este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é o escudo para todos aqueles que nele buscam um abrigo. Amém? Glória a Deus. Então, que você possa refletir nessa noite. O que você tem feito da sua vida, com quem você tem andado, o que você tem falando. Não fale arrogantemente. Amém? Não perca aquilo que o Senhor tem para você, para sua casa, para sua família. E a palavra do Senhor em Malaquias. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em Malaquias 1:2 diz, eu sempre vos amei. Lá no 6 ele fala, eu sou o Pai, onde está a honra que é me devida? Ele é o nosso Pai. Quando você pede conselho a ímpios, qual é a honra que você tem dado ao Senhor? E aí mais à frente, no 3:6, diz assim, em verdade eu, Senhor, não mudo. Ele começa dizendo que ele sempre amou vocês.
Ele sempre ama o filho dele e ele não muda. Então tudo que ele te prometeu, todas as promessas que tem na palavra do Senhor é para você, para sua casa. Não despreze isso. Não despreze. Aleluias. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no 16, no 3:16 diz assim: então aconteceu que aqueles que ainda temiam conversaram um com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. Então, se você teme ao Senhor, converse com o Senhor, se coloque diante dele, peça perdão pelas coisas que você tem falado arrogantemente, pelos conselhos erradamente que você tem ouvido. E ele diz aqui: diante de Deus for escrito num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como um memorial acerca dos que temiam e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia preparei, quando eu agir, olha o que o Senhor fala. Aquele povo que ainda estava colocando em prova o poder e a justiça do Senhor. Ele ouviu aqueles que ainda o amavam e o temiam. Juntou todos esses nomes, colocou num livro e fez um memorial a esse povo. E disse: portanto, eis que naquele dia que preparei, eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Você é o tesouro particular do Senhor, amém? Eu terei compaixão deles como um pai. Como um pai. O pai só corrige o filho que ama, amém? Então aceita a correção do Senhor nessa noite. Eu terei compaixão deles como um pai do filho que obedece. Então vereis outra vez a diferença. E quando o Senhor fala outra vez, por que essa palavra outra vez? Porque nós estávamos no caminho correto, amém? Nós estávamos no caminho correto. Mas quando nós começamos a ouvir os burbúrios, começamos a ouvir os ímpios, os conselhos, diante da situação, dos problemas, colocando em prova a promessa do Senhor. Senhor, está demorando. Senhor, quando é que vai ser? Senhor, está tão longe. Eu nem sei se eu creio mais. Eu nem sei se eu quero orar mais, por isso que eu queria tanto. E acaba deixando de lado. Mas o Senhor diz: outra vez. Ah, se não fosse outra vez o Senhor. Venha a mim. Se coloque diante de mim. Fale para mim aquilo que você tem falado arrogantemente. Como está seu coração? Queridos, é como se fosse um caderno. O Senhor fala: essa é a história da Andréia? Mas eu tenho uma outra história dela. Essa Andréia falando arrogantemente, não é essa Andréia que está aqui. Essa Andréia fazendo isso, não é a mesma que está aqui. Eu tenho um caminho, eu tenho uma história. Eu tenho uma história para ela, está consumado. Mas ela não está alinhada no meu propósito ainda. Então se alinha no propósito do Senhor. Queridos, um vagão, quando ele sai do trilho, ele faz um estrago enorme. Então se alinha, não saia dos trilhos. E às vezes não é tão declarada a forma como nós falamos. Porque eu creio que ninguém fala assim: não creio no Senhor, não. Mas nós temos as nossas ações. E às vezes nós não precisamos falar. Mas a nossa atitude, a nossa ação, a nossa conduta quer dizer isso. Às vezes a gente não fala audivelmente. Mas a nossa ação diz isso. O nosso dia a dia diz isso. Então se autoavalie. O Senhor tem a promessa, Ele vai cumprir sim. Amém? A palavra em 2 Pedro 3:9.
diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então, mesmo que você acha que é tarde já, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Ei, o Senhor não quer que você se perca pelo caminho, senão que todos venham arrepender-se. Então, mesmo que você ache que a promessa esteja demorando, mesmo que você ache que, Senhor, eu queria tanto isso, eu já te pedi tanto isso, Senhor. Não comece a murmurar. Não comece a murmurar. Porque o Senhor tem coisas grandes para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? O Senhor é o Deus que te ama. Ele cuida de você como um pai. Então aceite o conserto do Senhor. Não seja arrogante. Não aceite conselho dos ímpios. O Senhor tem vida longânima para você. Eu sei que não é fácil em muitas situações, mas o Espírito Santo é aquele com gemidos inexprimíveis, que intercede por nós, que nos coloca diante do Senhor e fala: Senhor, olha, o teu filho tem clamado, o teu filho tem pedido. E o Senhor, como Pai amoroso, como Pai bondoso, Ele vem ao nosso socorro, amém? Há coisas que nós ainda não temos, porque senão nós íamos estragar todos os planos do Senhor, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo do Senhor, no tempo propício do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então aquele povo estava cheio de rebeldia, ingratidão. Tudo que o Senhor já havia feito com aquele povo. E aquele povo ainda colocava em prova o Deus. Sabe quando você olha que a grama do seu vizinho está mais verdinha? Aquela grama, aquele jardim pode ser um pântano. E o Senhor está afofando o seu jardim. O Senhor está preparando a semente para o seu jardim. Mas você está cobiçando o jardim do seu vizinho. Não, queridos. Aprenda a esperar no Senhor o tempo certo. Se alinhe nesta noite com o Senhor. Se arrependa. Senhor, se eu estiver falando arrogantemente, se eu ferir alguém com as minhas palavras, ou se eu peguei o conselho de ímpio que não era para eu ter pego, ou ter ouvido coisas que não era para eu ficar ouvindo, que o Senhor me perdoe. Se coloque diante do Senhor, queridos. Não deixe passar, porque o Senhor a todo momento Ele vai cuidar, porque o Senhor examina você. O Salmo 139, só para a gente terminar. O Salmo 139. Vamos abrir no Salmo 139. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és bom, Senhor. Tua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Glória a Deus. E sabe por que o Senhor, como um pai, te orienta nesta noite? Por causa do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conhece. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. E por Ele te conhecer, e por Ele não te abandonar, e por Ele ter os olhos voltados a você dia e noite, Ele tem visto a sua conduta. Sabes quando me assento e quando me levanto, e acompanho o meu pensamento onde quer que eu esteja. Queridos, o Senhor conhece aquilo que você tem pensado.
Discerne minha caminhada e a minha pousada, e está a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Tu me envolves para trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado, que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Queridos, você não tem como escapar do Senhor. Ele vai te ver. Ele vai ver o que você tem sentido, o que você tem pensado, o que você tem feito. Se eu escalar o céu, aí está. Se me lançar sobre o leito de mais profunda sepultura, igualmente aí está. Se eu me apostar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu coagir as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará noite. Constatarei que nem mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o ímpio do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Tem como você fugir do Senhor? Faz o buraco. E cai no buraco e tampa, o Senhor vai te ver. Na montanha mais alta, o Senhor vai te ver. Se esconde embaixo da cama, o Senhor vai te ver. Então, queridos, qual é a saída que nós temos? Se render aos pés do Senhor, porque Ele tem meu coração para me ensinar. E eu aceito nessa noite, Senhor, a tua correção na minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Quando a ovelha se desgarrou, o pastor foi atrás da ovelha. E o pastor vai atrás de você, amém? Ele não vai deixar você se desgarrar. Ele não vai deixar você se perder. Ele não vai deixar você ficar perdido, mas Ele quer que você volte. Ele quer que você volte junto com os seus, para todos. Ele deixa as 99, mas Ele vai atrás. E o Senhor vai atrás de você nessa noite. O Senhor vai atrás porque Ele conhece teu coração. Ele conhece. Senhor, meu Deus e meu Pai. Se coloque agora diante do Senhor. E se autoavalie qual tem sido a sua conduta. Se arrependa, peça perdão para o Senhor, porque é só você e o Senhor. Porque aqui nós somos todos iguais, eu não sei o que tem no seu coração, mas o Senhor sabe. Se coloque diante do Senhor e veja o caminho mau que deve ser consertado. Senhor, estamos aqui, Senhor, na tua casa, que é onde o Senhor determina a bênção, Pai. Deus, o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar. O Senhor conhece desde o ventre da nossa mãe, Senhor, a nossa história. O Senhor tem nos examinado. E através, Senhor, por ter nos examinado, o Senhor tem visto aquilo que não está de acordo, Pai, com a tua vontade. Aquilo que não tem alegrado teu coração, Senhor. E nós nos colocamos aqui, Senhor, pedindo perdão, Senhor, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pela nossa conduta errada. Por ter, Senhor, pensado em sentar na roda dos escarnecedores, Pai. Por ter ouvido, Senhor, o conselho dos ímpios, Pai, que não iria edificar nada na nossa vida. Mas hoje nós reconhecemos, Pai, que o lugar, Pai, que nós estávamos percorrendo não é o lugar que o Senhor tem para nós. Porque entendemos, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, aquilo que o Senhor tem prometido, porque o Senhor é o Deus que não muda. O Senhor é o Deus imutável. Nos faça, Senhor, nesta noite, renovar a nossa aliança, Senhor. Porque o Senhor é o Deus de aliança. E aqueles que o Senhor tem aliança, o Senhor não destrói, o Senhor só abençoa, Pai.
Que o Senhor possa, em nome de Jesus, tirar tudo isso que não provém de Ti, da nossa vida, Senhor. E que possamos fazer a diferença, porque nós estamos Te servindo, Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, a nos alinhar novamente com Você, a voltar do lugar aonde caímos. Porque o Senhor é um Pai, que mesmo quando caímos, o Senhor nos levanta, o Senhor está conosco. O Senhor nos mostra tudo aquilo que já percorremos, o tanto de caminho que nós já estamos. E se olharmos para trás, o Senhor mostra da onde o Senhor nos tirou. Ah, Deus, obrigado, porque o Senhor me tirou no lugar de ignorância e me trouxe no lugar, Senhor, onde o Senhor tem bênçãos sem medidas para a minha vida. Senhor, me ajuda na caminhada, ajuda os Teus filhos na caminhada, Pai. Mesmo que esteja difícil, as circunstâncias, os problemas do dia a dia, que o Senhor nos ajude a permanecer firmes, Pai, a meditar na Tua palavra, porque nós não vamos conseguir ler a Tua palavra de noite, mas ela diz que é para meditar, e que essa palavra, quando vamos meditar, ela fica no nosso coração. É dessa maneira que meditamos, que ela venha se fazer notória em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus que mostra o caminho e não nos desampara, está sempre conosco. Oh Deus de poder e de glória, que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar, Senhor, a não desistir. Senhor, quando não soubermos aquilo que falar, que o Senhor possa fechar a nossa boca, porque às vezes o silêncio é sinal de sabedoria. Lares, para os pais, para os filhos, para as esposas, Senhor, que às vezes abre a boca para falar, Senhor, com seu esposo ou com a sua esposa, arrogantemente, e dizendo, é assim mesmo que vai ser. Não, não vai ser desse jeito, não. Não vai ser desse jeito, porque sou eu que te digo nesta noite, meça as suas palavras, porque eu sou o Deus de bênção, e da sua boca não pode sair maldição e bênção. Não vai ser desse jeito, não, porque eu tenho promessa na tua vida. Sou eu que restauro, liberto e transformo a minha maneira, meu tempo. Não é com o braço, a força do seu braço, mas é pela minha palavra. Às vezes de boca fechada, eles conseguem ver a semelhança do Senhor. Não vai ser desse jeito que você tem traçado. Eu sou o Deus que sonda o teu coração. E tire esse endurecimento que já está calejado de ouvir palavras que tem te ferido, que tem te magoado. Mas eu mudo as palavras dessa noite. Oh Deus de poder e de glória, se coloque na posição, porque eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu não vou desistir de você. Como foi dito, mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, eu jamais me esquecerei de você, porque você é promessa minha, porque eu sou o Deus que não mudo, porque eu sou o Deus de ontem, de hoje, eternamente. Porque existem palavras que são momentâneas, mas as minhas palavras são eternas. A minha palavra é de vida em abundância. Não brinque com a minha palavra.
Sou eu que trago a justiça. Sou eu que alinho o terra, céu e mar. Sou eu, Deus da justiça. Sou eu, Deus, que divulga a sua causa. Não é você que vai vencer essa guerra, mas sou eu que te digo: se coloque na posição e marche. Se coloque na posição e marche. Se coloque na posição e marche. Siga para o alvo. Siga para o alvo. Você tem o chamado. Não atrase o seu chamado. Não atrase. Não comece tudo de novo. Não queira começar tudo de novo a lição. Eu preciso que você continue, que você não pare. Eu preciso. Porque aquilo que eu tenho para você é para você. Não é para o seu vizinho. Não é para aqueles que estão ao teu redor. Mas é para você. Eu tenho uma história com você. Eu tenho uma história com você. Oh, aleluias. Xeriande canta, lá soriande canta, lá suriande cantas. Não deixe as palavras te paralisar. Você é capaz, sim. Você tem dito: eu não sou capaz. Você é capaz, porque eu te capacito. Eu te capacito. Eu te coloco em lugar de honra, porque aqueles que estão te humilhando verão a justiça do Senhor. Continue, não pare. Não se paralise, não deixe o medo te paralisar. Continue. Deixe as pessoas verem a semelhança do Senhor na sua vida. Haja como aquele que conhece o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E aqueles que pensam que tem algo sem mim, eles não têm nada. Eles não têm nada, porque não conhecem a minha palavra e ainda zombam de mim. Mas eu sou o Deus da justiça. Eu sou o Deus justo. Eu sou o Deus justo que tenho contemplado todas as suas lágrimas no seu quarto. Tudo aquilo que você tem chorado, tudo aquilo que você fala: Deus, está tão difícil. Mas eu te falo, eu te conheço. Eu conheço o seu coração. Não deixe essa situação corromper. Não deixe se corromper. Continue, continue, continue me adorando. Continue lendo a minha palavra. Prossiga, prossiga. E você verás o lugar onde eu vou te colocar. E aqueles que estão te humilhando vão ver. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai.